Sacode o irmão do teu lado e diga assim: Deus vai te pegar. Amém? Deus vai te pegar. Quantos querem ser capturados pelo amor de Deus aí, pela presença dele? Irmãos, não existe nada melhor que você conhecer a Cristo, conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus na nossa vida, conhecer a palavra. Não existe nada melhor. Vamos para a palavra. Pois se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Amém? O tema da mensagem é: perdoar é amar. Amém? Olha para duas pessoas e diga: perdoar é amar. Você ama? Você ama Deus? Você ama o teu próximo? Perdoar é amar. Amém? Essa semana eu fui surpreendido pelo meu filho. E antes que o meu filho nascesse, no monte de oração, Deus, ele levantou um profeta, um jovem, de 14 anos na época. E nós estávamos ali, todo sábado nós orávamos no monte, quando morava em Santa Maria. E o Espírito Santo encheu aquele jovem, e no meio daquela mata muito escura, ele entregou muitas palavras de Deus para muitas pessoas. E uma delas foi justamente eu. Na época eu era líder da juventude, e ele parou na minha frente, e ele disse: presbítero Germano, Deus está ouvindo a oração do Senhor e da sua esposa por um filho. Nós estávamos orando por um filho naquela época, e já fazia algum tempo que a minha esposa não engravidava, já tínhamos feito exames e estávamos, tanto ela como eu, bem de saúde. Então nos aplicamos a buscar a Deus, e Deus nos deu a promessa de um filho. E no meio do monte, aquele jovem, ele começou a falar algumas coisas que Deus iria fazer por meio da vida do meu filho, que ainda nem existia no ventre, mas já existia nos projetos e planos de Deus. Amém? Assim como você, antes de você vir para o ventre da sua mãe, você já tinha um propósito no reino de Deus. Deus já tinha sonhado com você, te escolhido para um propósito nessa terra. Então uma das coisas, eu não vou contar tudo para você porque é muito grande, mas uma das coisas que aquele jovem ele disse: preste atenção no seu filho, porque muitas vezes eu vou falar contigo por meio da boca dele. Uau! Então eu guardo, querido, eu procuro guardar tudo aquilo que Deus ele vai falando. E nessa semana eu fui surpreendido pelo meu filho de uma forma muito linda. Ele estava no quarto lendo a Bíblia. Meu filho vai fazer 10 anos. Me diga qual é a criança hoje que você conhece, que tenha 9, 10 anos de idade, que ela está aplicada a ler a Bíblia. Me diga. Grande parte dos nossos filhos, eles estão aplicados em tantas coisas. Seja brincadeira, porque é uma idade natural para brincar, para fazer atividades de criança. Mas nem sempre foi assim. E não foi eu, não foi a minha esposa que nós pressionamos ele: filho, você tem que ler a Bíblia porque você tem promessa de Deus, então você tem que conhecer a Bíblia. Não. O próprio Espírito de Deus visitou meu filho e colocou esse desejo no coração dele de ler a Bíblia. E ele sai do quarto e ele vem até mim e diz: pai, olha esse texto que eu estava lendo. E eu vou ler rapidamente para você o texto que ele leu. Ele chamou muita atenção e ele veio até mim para me dizer a explicação do texto, aquilo que ele havia entendido, e me perguntar se estava correto. O texto que ele estava lendo, ele está lendo o Evangelho de Mateus. Ele estava lendo o capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo
contra você, deixe a sua oferta no altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta no altar. E ele veio com essa palavra, e ele disse: pai, olha a chave que eu aprendi hoje. Pai, quando a gente tem algo contra uma pessoa, o próprio Deus, ele não permite, ele não vai aceitar a minha oferta, ele quer que eu deixe a oferta no altar, vá primeiro até aquela pessoa que eu tenho um problema, que aconteceu uma desavença, e me acerte com ela, perdoe ela primeiro, e depois eu entregue a oferta no altar. É isso, pai? E eu disse: é isso, filho. E quando ele falou aquilo, queridos, eu vi Deus falando comigo. Eu vi Deus muito claro, ministrando ao meu coração algumas coisas. Então essa noite nós vamos meditar um pouquinho, de uma forma breve, não muito profunda por causa do tempo. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a questão do perdão. Olha para o irmão do teu lado e diga assim: perdão. Diga para outra pessoa: perdão. Primeiramente, nós precisamos entender que o perdão, ele é uma demonstração de amor. Amém? O perdão é uma demonstração de amor. E esse amor possui uma fonte, o próprio Deus. Se nós fôssemos definir Deus em uma palavra, 99% de nós diríamos amor, porque Deus, ele é amor. Quem concorda, levante sua mão. Deus, ele é amor, ele é a fonte desse amor, ele é o próprio amor. Então o perdão não foi algo criado pelo homem, não foi o homem que criou o perdão, porém foi algo que o próprio Deus estabeleceu. Quem precisava de perdão, irmãos? Deus ou o homem? Quem necessitava de perdão? Quem havia errado? Deus havia errado ou o homem havia errado? O homem havia errado, e o homem precisava de perdão. Então o próprio Deus foi o primeiro a perdoar, e ele nos ensinou a respeito do perdão. Ele nos ensinou a necessidade e a importância de perdoarmos uns aos outros. Então Deus nos amou e nos perdoou primeiro. Eu vou ler um versículo que você já está muito familiarizado, você já conhece. João 3:16 e 17. O que diz lá? Muitos de nós conseguimos até de cabeça, sem ler na palavra, recitar esse versículo. Sim ou não? João 3:16, como é que começa? Viu só? Você sabe. Mas, amém. Você sabe, mas deixa eu ler o 16 e o 17 completamente, para refrescar a sua memória. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Uau! Isso é tremendo. Veja que mesmo o homem tendo errado, mesmo o homem tendo desobedecido a Deus, Deus, ele continuou nos amando, sonhando conosco e projetando um momento da reconciliação do homem para com Deus. Aleluia! E por meio de Cristo Jesus, nós recebemos o perdão
a reconciliação e o direito a uma vida eterna com Deus. Aí está a nossa viva esperança. Se nós partirmos hoje com Cristo, nós temos uma esperança de acessar o reino dele, as mansões celestiais, e desfrutar de uma vida eterna que ele conquistou para mim e para você. E detalhe, é de graça. Você não precisa pagar pela salvação, porque Jesus Cristo já pagou o alto preço na cruz do Calvário. Preço esse de sangue. Terrível preço para ele. Mas para mim e para você, é apenas crer, é apenas entender a obra que ele fez, tomar posse, se apropriar daquilo que ele fez, e seguir agora andando em novidade de vida, seguir andando conforme os mandamentos do Senhor, e você vai herdar todas as promessas que ele já conquistou. Posso ouvir um amém? Então Jesus, antes de entregar o Espírito ao Pai, porque ninguém tirou a vida de Jesus, ele disse: eu dou a minha vida, ninguém toma ela de mim. Então antes de seu espírito sair do corpo, a Bíblia diz que Jesus deu um grande brado, com alta voz. Na verdade foi mais de um, mas eu quero frisar aqui algo a respeito do perdão. Ele vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem é que estava ali diante deles da cruz? Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar, para ensinar. Mas o homem não estava entendendo, porque os olhos deles naquele momento estavam encobertos. E era necessário que isso acontecesse, porque senão Cristo não iria para a cruz e nós não teríamos o perdão. Aleluia! Mas naquele momento em que Cristo foi crucificado por mim e por você, algo aconteceu dentro do templo. O véu se rasgou de cima a baixo, inaugurando um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do perdão, aonde todos aqueles que querem podem ter acesso à presença de Deus. Nascer de novo, ser cheios do Espírito, andar em promessa, andar em vitória, andar em novidade de vida. Foi isso que ele conquistou para nós, irmãos. Aleluia! Então o próprio Cristo, ele vai também demonstrar esse amor, ele vai demonstrar o perdão. Pai, perdoa-lhes. E Jesus, você tem que convir comigo, a Bíblia diz isso, que ele é a perfeita imagem de quem? De Deus. Você lembra que alguns cultos atrás, nós ensinamos e falamos, que aquele que vê Jesus está vendo também o Pai. Lembra que os discípulos olharam para ele e falaram: Jesus, nos mostra o Pai, isso nos basta. E ele falou: meu Deus, vocês andam comigo há todo esse tempo e ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê também o Pai, porque eu e o Pai somos um. O próprio Deus ali, demonstrando o seu amor por nós que somos pecadores e estávamos destinados à morte e à separação eterna de Deus. Mas aprove ao Pai nos perdoar. Nós estávamos destinados à separação eterna, irmão, fruto do nosso erro, mas Deus nos perdoou. Quantos erros você já cometeu durante sua vida? Quantas coisas você já fez que mereciam castigo, dignas de reprovação? Pense aí um pouquinho. Eu não estou aqui servindo de acusador, mas eu quero refrescar a sua memória. Pense lá desde os dias da sua infância, o que você já fez de errado. Pense aí.
Uns cometeram mais, outros menos, amém? Sim ou não? Sim ou não? Se a gente pudesse pesar na balança, Charles, a balança ia fazer assim, ó. Mas todos nós pecamos, todos nós erramos, uns mais, outros menos. Mas a Bíblia diz que quando eu aceito a Cristo, quando eu compreendo o amor dele, a obra dele, o perdão dele, e eu entrego a minha vida voluntariamente para Cristo, a Bíblia diz que Deus, ele vai pegar todos os meus erros, os meus pecados, as coisas erradas que eu fiz, e ele vai lançar aonde? No mar do esquecimento. Deus não vai mais se lembrar dos teus erros. Ele não vai mais se lembrar das coisas que talvez até hoje os homens lancem no teu rosto. Mas você fazia isso, você era aquilo. Deus não é assim, irmão. Quando nós nos arrependemos e começamos a andar com Ele, Ele não vai te lembrar dos teus erros. Nós, seres humanos, temos isso dentro de nós. Às vezes estamos irados, estamos bravos com alguém. E eu vejo isso muito dentro dos casais. Cadê os casais? Levanta a mão. Como que eu sei disso? Porque eu também passei por isso. Amém? No momento da discussão, no momento da ira, daquela DR que a gente está discutindo a relação. Mas porque você fez isso, você me chamou disso. E aí o outro revida e, meu Deus, cresce uma bola de neve. Deus não é assim. O que você fez no passado, Ele lança naquele mar e Ele não vai te lembrar e esfregar na sua cara. Então, querido, muitos não compreendem esse amor, muitos não compreendem essa graça. Eles acham que eles têm que fazer alguma coisa para pagar esse preço, para apagar aquelas dívidas, para aplacar os erros do passado. Ei, você não precisa fazer nada, Cristo Jesus já fez tudo por você. O que você precisa fazer é aceitar essa graça, é aceitar esse perdão e agora, daqui para frente, andar em novidade de vida. Não cometer mais as coisas que você fazia que eram errado. Andar agora em santidade, andar em obediência à palavra, e isso vai agradar a Deus, e você vai fazer parte da família do Senhor, e viverá todas as promessas de Deus na sua vida. Aleluia! Jesus ensinou em muitas ocasiões a multidão a respeito do perdão. Eu poderia aqui trazer muitas e muitas referências, mas não é necessário. Teve um momento que Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes durante o dia? E Jesus disse para ele o quê? Não, Pedro, 70 vezes 7. Ou seja, toda vez que ele te ofender, perdoe ele. Ele te ofendeu de novo? Perdoe de novo. Aleluia! E aí o que você tem feito? O que nós temos feito? Será que nós estamos perdoando? Ou nós estamos guardando lixo dentro do nosso coração? A falta de perdão, ela vai trazer um monte de consequência. E logo, logo você vai entender. Então o perdão, o próprio Cristo, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, nos ensina a orar. Porque eles viam Jesus orando todos os dias, tendo intimidade com o Pai. Jesus atendia o povo, atendia a multidão, curava os enfermos, libertava os cativos, ensinava a respeito do reino. Mas tinha momentos que ele saía do meio da multidão e ia para lugares quietos, desertos, seja um monte, seja dentro do barco, e ali ele tinha um tempo com Deus, um tempo de oração. Ele ia buscar a face do Senhor. E os discípulos viram isso e falaram: Jesus, nos ensina a orar. E ali Jesus então começa a ensinar a oração do Pai Nosso, a oração modelo.
Tem muita coisa dentro da oração do Pai Nosso, mas não é o objetivo hoje falar. Mas ele, dentro da oração do Pai Nosso, ele inseriu a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Pai, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado as pessoas que estão me ofendendo. Quantos já foram ofendidos aqui? Levanta a mão para o céu. Deixa eu te dar uma notícia não muito legal. Não vai terminar aqui. Durante a sua trajetória na terra, muitas pessoas vão te ofender. Mas conforme a gente vai amadurecendo, diga amadurecendo. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai sendo moldado por Deus, a gente vai se enchendo de Deus, a gente começa a lidar com essas questões de uma forma diferente. Então, aquelas coisinhas que antes nos feriam muito, hoje, deixa para lá. Teu coração ele começa a ficar mais guardado, mais protegido, aleluia. A fase da criança, ela começa a deixar de lado, porque quando você nasce de novo, quando você aceita Cristo, você começa a ser inserido no reino dele, você entra como uma criança. E quando nós ainda estamos andando como criança, e eu falo no entendimento, muitas vezes nós fazemos coisas que com a maturidade nós não faríamos. Ou falamos coisas que quando chega a maturidade nós não falaríamos. Sim ou não? Com o passar dos anos, irmãos, a gente amadurece, a gente cresce, a gente se posiciona diferente, e isso é maravilhoso. Quem concorda? Assim como o Pai nos perdoou, Ele quer que nós também venhamos fazer o mesmo. O Pai nos perdoou, mas o Pai também quer que a gente perdoe uns aos outros. Mateus 22, do 36 ao 39, diz assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Ponto. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame quem? Ame quem? O seu próximo como a você mesmo. E Jesus, ele foi mais, ele disse assim: estes dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Aleluia. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Quem se ama, levanta a mão no céu. Eu me amo, irmão. Gosto de me arrumar, gosto de andar cheiroso. Aleluia. Amém. As pessoas que não se amam, elas andam de qualquer forma. Sim ou não? Não cortam a unha, não pentam o cabelo, ou seja, elas andam tiradas, porque elas não se amam. Mas eu vejo que você se ama, aleluia. Você se ama, e esta é a vontade de Deus, que você se ame, mas também ame o seu próximo como você tem se amado. Agora eu te pergunto: é fácil amar o próximo? Ai, ai, ai. Tem uns próximos que é legal de amar. É verdade. Tem uns que é legal, é fácil de amar, irmão. A pessoa te abençoa, te quer bem, te trata bem, te honra, diz que te ama, te convida para almoçar na casa dela, aleluia. Paga o churrasco para você. Uau. É fácil de amar. Mas e aquele que te persegue, que fala mal, que inventa coisa a teu respeito, que você nem fez? Ai, 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 oi, oi, oi. É fácil de amar uma pessoa dessa? Não é. A gente quer ela onde?
Vai bem longe. Arreta! Não completa. Arreta! Mas tem que amar esses que nos perseguem. Não é fácil. Não vou dizer para você que é fácil. Não é. Mas a gente tem que obedecer a Deus. Quem você quer obedecer? A você mesmo ou a Deus? Se nós queremos obedecer a Deus e os seus mandamentos, nós temos que amar todos. Eu acho muito bacana algo que o Rodrigo fala e a gente vê uma sinceridade. Fruto dele ter, antes de Cristo, ter passado algumas coisas e ter vivido na realidade das drogas. Então, a pessoa que usa drogas, muitas vezes, ela anda de qualquer maneira, ela anda pelos cantos escondida, às vezes não toma banho. Eu vi essa realidade. Quem mais já viu essa realidade? E muitas vezes o Rodrigo fala, olha, se eu tiver que entrar em determinado local e abraçar aquela pessoa na frente de todos, eu faço isso. Por que ele consegue fazer isso, irmãos? Porque ele ama, porque ele passou por aquilo. Amém? Então muitas vezes nós achamos que estamos amando a Deus. Mas quando nós começamos a meditar e ouvir a palavra, às vezes nós entendemos que nós precisamos melhorar. Quem precisa melhorar aí, levanta a mão. Eu sou o primeiro. Em todos os dias nós temos que melhorar. Então palavras como essa, de tempos em tempos, nós precisamos ouvir. Nós precisamos meditar, porque Deus quer nos transformar. Amém? Em pessoas melhores, em maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, pessoas para a sociedade, para o trabalho, para a escola, enfim, melhores. Amém? Quando eu perdoo o meu próximo, eu estou cumprindo o segundo mandamento. Amém? Quando eu perdoo o meu próximo, eu estou cumprindo o segundo mandamento, que é amar o meu semelhante como a mim mesmo. Eu estou manifestando a essência de Deus. Qual é a essência de Deus? O amor. Eu estou manifestando a essência daquele que habita em mim. O Espírito Santo já habita aí dentro de você? Se ele habita, a essência do Criador está aí, irmão. É o amor. Então você já consegue amar de uma forma diferente as pessoas, por mais que elas vão te perseguir. Uma vez eu contei aqui, fruto de a vida inteira viver em uma família desregrada, onde o álcool imperava dentro da minha casa. O meu pai, desde que me conheço por gente, 6, 7 anos, quando a gente começa a ter as memórias e lembranças mais claras, meu pai, ele sempre chegava do serviço alcoolizado. Minha mãe não gostava daquela atitude dele. Então, isso era uma das coisas que levavam eles a brigarem muito. E para não brigarem na nossa frente, às vezes eles iam para dentro do banheiro. Mas a gente ouvia. Não tem como você não ouvir. E isso vai desgastando a família. Isso vai traumatizando os filhos. Sim ou não? Quem gosta de ver briga? Quem gosta de ver peleia, discussão aí? Levanta a mão. Quem de nós? Nós queremos viver num ambiente de paz, sim ou não? Mas dentro da minha casa não havia paz. Era só quando o pai estava trabalhando. Mas quando ele chegava alcoolizado, já dava o BO. Já dava briga. E a mãe dizia para ele, a mãe sempre falou, ou você para, ou quando os meninos crescer, eu vou me separar. Nós éramos entre 4 filhos, uma escadinha. Não tinha televisão lá em casa. Aleluia. Uma escadinha. Diferença de 1 ano e pouco para cada um, irmão. 4 filhos, tudo pequenote. E a mãe dizia, para. Quando eles tiver 10, 11 anos, se você não parar, eu vou me separar. Mas o meu pai nunca pensou que ela ia fazer aquilo.
Quando nós chegamos naquela idade, ela olhou para ele e disse: eu te falei, pega as suas coisas e vai. E foi um tempo muito difícil, porque o pai foi morar com minha avó, era próximo à casa da minha avó, da nossa casa, e ele vinha praticamente todos os dias, depois do serviço, alcoolizado, e a mãe dizia: não abre a porta para ele. Aí nós espiava ele pela báscula da cozinha, e quando o pai nos via alcoolizado e irado com a situação, ele olhava para nós e dizia: vocês vão morrer de fome. É sério, irmãos? Vocês não vão ser nada na vida. Só palavra abençoadora. Então eu cresci com muito trauma de ver pessoas alcoolizadas. Tinha medo, tinha trauma. Aí depois que a mãe se separou, ficou um ano solteira, e o pai começou a se acalmar, nossa vida, uau, começou a melhorar. Aí a mãe arrumou o segundo casamento. Só que meu padrasto, ele bebia mais que o meu pai. E pior, ele era agressivo. Então, além de beber, ele batia em todo mundo. Em nós, na mãe, meu irmão do céu, era o inferno ali dentro da nossa casa. Então eu cresci com essas mágoas, esses ressentimentos. Amém? E eu não queria perdoar ele. Eu tinha ódio dele, tinha raiva dele. Eu não queria ver ele nem pintado de ouro, que nem a gente diz. Mas quando Jesus Cristo entrou na minha vida, quando eu conheci a Cristo em 2005, e eu tive um encontro com ele, esse ódio, esse rancor, esse ressentimento, tudo aquilo o Senhor tirou. Mas foi preciso primeiro eu liberar o perdão para ele. Me pergunta: pastor, você estava sentindo de liberar perdão? Não. Mas eu obedeci a palavra, e eu liberei o perdão, e o Senhor removeu todo aquele sentimento do meu coração. Eu me lembro de tudo, mas eu não tenho mais dor, não tenho mais mágoa, não tenho mais aquele sentimento horrível que eu carregava. Aleluia! E Deus foi tão bom comigo, irmãos, que eu pude falar de Jesus para ele, e ele aceitou a Cristo por meio da minha vida. Isso é maravilhoso. Ele me olhava e dizia: Carlinhos, como tu mudou. Porque lá em Santa Maria eles me chamam de Carlinhos. Carlinhos, como tu mudou. Cara, que mudança. E aquela mudança, aquela realidade, aquele encontro com Cristo, aquela transformação, começou a trazer toda a minha família para Jesus. O seu testemunho é muito importante. As pessoas estão te olhando. Porém, quando eu não libero perdão para aqueles que me ofenderam, eu estou em desobediência a quem? A Deus. Quando eu não libero perdão, eu estou desobedecendo a Deus. Eu estou em rebelião. Diga rebelião. Para com o Criador. E a falta de perdão nos traz consequências terríveis. Uma delas, no texto inicial que nós lemos: quando eu não perdoo o meu semelhante, o meu Pai também não me perdoa. E se Deus não me perdoa, o que o pecado faz entre mim e Deus? Separação. É como se os meus pecados não fossem perdoados. Eles ainda estão ali relacionados. Deus ainda está olhando para eles. E aqueles pecados ainda vão fazer separação minha entre eu e Deus. Amém? Mas quando eu perdoo, Deus também me perdoa. Quantos querem ser perdoados por Deus? Você vai ter que perdoar. Para que você seja perdoado, você tem que perdoar. Irmão, o perdão remove a condenação e traz reconciliação com Deus e com as pessoas. Quantas pessoas você não fala mais hoje?
não tem mais comunhão, porque você se desentendeu algum dia, mas você tem desejo de conversar com ela, de tomar o chimarrão, de comer aquele feijão que a pessoa fazia, sim ou não? Mas você não vai, por quê? Porque existe uma barreira. Mas dentro do seu coração você tem desejo de conversar, de visitar aquela pessoa, mas você não vai por causa da barreira chamada ofensa, mágoa, ressentimento. Deixa eu te dizer algo, Deus quer remover esta barreira. Ele quer remover, mas para que Ele remova, você tem que perdoar. Pastor, mas foi aquela pessoa que me fez o mal. Não interessa quem te fez o mal. Você quer que Deus te perdoe? Você quer restauração, reconciliação? Ou você quer andar em condenação? Pastor, mas não é fácil. Eu sei que não é, mas é obediência a Deus. Diga obediência a Deus. O ato de perdoar protege o nosso coração contra sentimentos como mágoa, ressentimentos, ira, ódio, amargura e outros mais. Quantos querem andar com o coração desse jeito? Cheio de lixo, cheio de problema. Se nós não guardarmos o nosso coração, querido, nós podemos perecer, dar um AVC, uma enfermidade, e viver pessoas infelizes na terra. Quantos querem ser infelizes aqui? Eu não quero, querido. Eu quero ser feliz. Quantos mais querem ser felizes? Então não guarde lixo no seu coração. Hoje, se eu tivesse uma lixeira aqui, eu ia fazer esse ato profético. Hoje é o dia que Deus vai estar falando contigo. Filho, pega essa lixeira aí, vire todo o lixo para fora. Aleluia. Tire todo esse lixo. Quando nós exercemos o perdão, atraímos vida e saúde sobre o nosso físico e emoções. Quantos querem saúde? Quantos querem vida? Tanto no teu físico como nas tuas emoções. Passa pelo caminho chamado perdão. Há enfermidades que elas estão ligadas à falta do perdão, estudadas cientificamente, comprovadas. Pela falta de perdão, muitas pessoas sentem dores no corpo terríveis, que caminham de um lado para outro, vão no médico, fazem uma bateria de exame, e o médico olha para a pessoa e diz: olha, eu não sei mais o que fazer contigo, já fizemos isso, você já entrou até naquela máquina, sabe aquela máquina, eu esqueci o nome dela, ressonância, né? Eu não quero fazer isso, não, irmão. Tem que entrar lá para dentro. Quem já fez? Levanta a mão aí. E ficar lá, meu Deus, um tempo. É horrível. E aí sai de lá, o médico olha o exame, olha, não sei o que te dizer. Você reclama de dor, mas aqui não aparece nada. Pode estar ligado à falta de perdão. Você precisa perdoar alguém? Essa é a pergunta para nós finalizarmos. Você precisa perdoar alguém? É tempo de se reconciliar com o teu próximo. Não prorrogue mais. Amém? Não prorrogue mais. Se acerte com as pessoas enquanto elas estão vivas. Aleluia. Se tiver que ligar, liga. Se tiver que visitar essa semana, visite. Pastor, mas mora lá em outro país, liga. Chamada de vídeo no WhatsApp. A pessoa ela vai tomar um susto. O que esse abençoado está me ligando? O que quer? E aí você vai dizer: olha, estou fazendo essa chamada porque eu quero te pedir perdão por aquilo. Você já vai ver as lágrimas correndo no rosto da outra pessoa. E vai ser um momento maravilhoso e libertador para a sua vida e para a vida daquela pessoa. Pastor, se eu ligar ela não quiser me perdoar,
problema é dela com Deus, mas você está livre. Amém? Você está perdoado, você está livre, liberado para viver em novidade de vida e não mais carregar aquele fardo sobre os teus ombros. Quem entendeu? Aplauda bem forte a Jesus.